Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao canal Merak. Eu sou a Alessane Afonso. Queria dar as boas-vindas para você que está passando aqui pela primeira vez e agradecer os que já têm passado várias vezes. Muito obrigada. Gente, eu amo falar com vocês sobre trivialidades, sobre autoestima. Não que a autoestima seja trivialidade. Autoestima é muito importante. Mas eu gosto muito de conversar com vocês de assuntos que nos empoderam, que todo mundo concorda, quando a gente dá suporte uma para outra, quando... Eu sei que tem muitos homens que assistem também, então desculpa pela discriminação. Mas eu gosto de falar de coisas que não geram conflito ideológico, que sejam interessantes para todo mundo. Porém, não dá para querer abordar temas de expansão da consciência, de crescimento pessoal, espiritual, enfim, sem falar de assuntos polêmicos, sem falar sobre temas desconfortáveis. E desde que eu comecei este bendito canal, e eu digo bendito mesmo, não tô falando de forma pejorativa ou sarcástica, é realmente bendito porque eu amo estar aqui. Eu me encontrei compartilhando aqui as minhas ideias com vocês nessa época de clausuramento, de lockdown. Enfim, desde que eu comecei este bendito canal, eu tenho essa urticáriazinha aqui, essa vontade, essa intenção de falar sobre racismo. Mas eu tenho protelado por medo. Como eu já falei no vídeo da procrastinação, a procrastinação é medo, né? Por quê, gente? Porque eu sou uma pessoa que gosta de se dar bem com todo mundo, então eu não quero assunto polêmico. Mas não dá, não pode. Se você quer fazer a mudança, se você quer ser um instrumento de comunicação, de reflexão, você tem que abordar assuntos desconfortáveis. Eu tô dizendo isso pra mim mesma, tá? Só pra ficar claro. Se você é um professor, você precisa falar sobre coisas, sobre questões sociais, sobre valores, sobre sociedade. Não tem como fugir disso. E não só se você é professor, se você é pai, se você é mãe, se você é cidadão do mundo. Não dá. Então eu tô praticando as coisas que eu falo, né? Eu vim aqui hoje para falar com você sobre racismo. E por que eu tenho medo, gente? Eu tenho medo porque eu penso que talvez vai haver dedos apontados. O que essa branquela sabe sobre racismo? Muito fácil para ela que mora na Europa, mora em Londres, vem falar sobre racismo no Brasil. Não, gente. Absolutamente, eu não tenho a mínima pequena pretensão de dizer que eu entendo, que eu sei o que é ser mulher negra na favela. Não sei, claro que eu não sei. Tem um TED Talk, eu não lembro o nome, mas é sobre... Não ajuda nada, né? Não lembro o nome. Mas eu vou pesquisar e vou colocar o link aqui. É sobre discriminação e eu acho que tem a legenda em português. E uma das frases, eu assisti esse TED Talk há muito tempo, mas eu nunca esqueci de uma das frases que foi mencionada nessa fala. Que privilégio é invisível para aqueles que têm. Por exemplo, quando não nos afeta, a gente não sabe o quão difícil é. A gente não sabe. Eu admiro, respeito, amo os homens que são feministas, que são em prol da nossa bandeira do feminismo, que protegem as mulheres, que valorizam, que são em prol dos direitos iguais, da justiça para nós, mulheres, da igualdade. Mas eu sei que, na verdade, esses homens, eles podem ter empatia, eles podem ter interesse, eles podem se identificar, eles podem ter uma consciência elevada em relação às questões do feminismo. Mas nenhum homem
vai realmente saber, vai sentir na pele o que é ser mulher nos pequenos detalhes. Nem eu, gente, que sou mulher e cresci no Brasil numa situação desfavorável, financeiramente bem desfavorável, e sofri alguns percalços, muitos percalços em relação à minha condição de gênero, que não é o caso do que eu vou falar aqui, mas estou fugindo um pouco do assunto. Tem muitas coisas que eu mesma não me tocava, como eu mencionei, por exemplo, no vídeo do feminismo, que caiu a ficha pra mim da questão dos ônibus lotados, dos homens se esfregando nas meninas, quando eu tinha 12, 13 anos, gente. Eu andava de ônibus sozinha, porque os meus pais moravam, assim, distante um do outro, já eram separados, então eu tinha que viajar para ir para casa do meu pai, 1 hora de ônibus. E eu lembro vividamente de ter 13 anos no ônibus e aqueles homens adultos, sabe, se encostando e aí a gente pensa que a culpa é da gente. Será que eu tô vestida adequadamente? Porque é sempre assim, né? A culpa é sempre nossa. Inclusive eu vi uma amiga minha no Facebook postou o seguinte: quando ela perguntou pergunta retórica, claro, quando, em relação ao estupro da menina de 10 anos que engravidou, alguém pode me dizer quando a culpa vai ser do estuprador? Porque como assim a culpa é sempre da mulher? Mas enfim, eu vim aqui hoje para falar sobre racismo, mas também feminismo tá ligado, né? Porque eu ainda vou voltar a questão mais pro racismo em relação às mulheres, porque é mais fácil para mim, é onde eu consigo ter mais empatia. Óbvio que eu sei que os homens negros no Brasil também enfrentam muita discriminação e racismo e tem muitas circunstâncias desfavoráveis só em função da cor da pele, óbvio. Mas eu vou focar um pouquinho mais na mulher, porque a veia do feminismo é muito forte em mim. E eu acho super interessante que o universo, não é surpresa, mas eu acho super interessante que o universo é tão perfeito, é tão coesivo e sincronizado, que quando a gente pensa em algo, parece que tudo tá girando, tá acontecendo de acordo para manifestar o que a gente está pensando. Então, parece que é coincidência, mas é sincronicidade mesmo, eu acredito. E o Carl Jung também acreditava, foi ele que começou a falar nessa questão aí da sincronicidade, eu acredito. Então, eu tô falando isso porque quando eu tava ficando incomodada, eu tenho que falar sobre racismo, parece que tudo que aparecia na minha frente estava relacionado, então eu tinha que falar. Aí essa semana eu vi uma postagem no Instagram de uma pessoa que eu sigo, compartilhou uma foto da Camila Guiar. E eu não conheço a Camila Guiar, mas eu comecei a segui-la também, dei uma olhada no perfil dela. Ela é doula, socióloga e candidata a vereadora de São Paulo. E nessa postagem, eu vou colocar aqui, vai aparecer aqui na página, diz o seguinte: até quando o racismo, a desigualdade social e o machismo deixarão marcas eternas e profundas em nossos corpos e serão responsáveis pela devastação das nossas infâncias? Não dá mais para deixar que decidam por nós. A transformação será preta, feminina e periférica ou não será? Aí, como eu disse, eu comecei a seguir a Camila e, tipo, o conteúdo que ela compartilha é realmente muito instigante, muito interessante, e eu recomendo que vocês deem uma olhada lá no conteúdo, na página dela do Instagram. Aí eu assisti um vídeo também que ela compartilhou no Instagram, falando sobre racismo e sobre o quanto não é suficiente, o como não é realmente suficiente as pessoas pensarem, eu não sou racista, mas eu não me desrespeito, eu não tenho que me manifestar. E não ser racista ou dizer eu tenho amigos negros não é o suficiente, não é o suficiente. Você está se omitindo, você está vendo um problema social e está se omitindo. Então, gente, a gente tem que falar sobre isso sim.
tenho essa insegurança, como eu disse no começo do vídeo, de ser criticada porque eu não sou negra, mas eu não posso ver e ficar fingindo que não me atinge, porque eu tenho vergonha, como cidadã brasileira, eu tenho vergonha de nós não termos vergonha e não tomarmos responsabilidade pelo racismo, como se não fosse, não diz respeito a gente, como se não foi culpa minha, não é culpa minha que houve escravidão no Brasil. Tá, mas e por que que o racismo ainda prevalece? Por que que uma mulher negra, qualificada, senta numa sala de espera para ser entrevistada para uma vaga que ela sabe que ela é competente, que ela é qualificada o suficiente para ter? A concorrente dela, que é branca, tem as mesmas ou talvez menos qualificações que ela tenha, mas ela sabe que é bem provável que a branca vai ganhar a vaga. Ela sabe que só o fato da cor da pele não ser a ideal para os parâmetros sociais vai ser um pouquinho mais difícil, ou bem mais difícil. Ela sabe. E ela sabe também que se ela conseguir a vaga, ela vai ter que se provar, ela vai ter que provar que ela é capaz o tempo inteiro, muito diferente do que se fosse um homem branco que tivesse tido a vaga. E isso é em qualquer país. Eu acredito que é pior, sim, no Brasil do que é aqui no Reino Unido, mas aqui também há. Inclusive, quando eu vim pra cá, em 2007, acho que foi em 2008, um paciente de Santa Lúcia, no Caribe, me presenteou com um livro da Andrea Levy, que se chama, inclusive tem um filme sobre o livro, A Pequena Ilha, Small Island, que falava sobre a imigração, né, a migração do povo jamaicano aqui para a Inglaterra. E como a Inglaterra colonizou a Jamaica, muitos jamaicanos tinham essa ilusão de que aqui eles chamavam o país a pátria mãe. Então eles se viam assim, eu vou ter mais oportunidades, eu vou ir para a pátria mãe. Mas na realidade eles estavam sendo buscados, eles estavam sendo trazidos da Jamaica para cá, para a Inglaterra, era para lutar na guerra e morrer, né? Para estar na linha de frente. Não era porque a Inglaterra queria colocá-los debaixo da asinha dela e dizer, olha, aqui meus filhos jamaicanos caribenhos. Não, eles estavam na linha de frente, eles estavam realmente vindo para morrer, para lutar pelo país. E eles sofriam um extremo desapontamento quando eles chegavam aqui, porque eles eram humilhados em termos, eles não tinham o direito de caminhar na mesma calçada, gente. A Inglaterra também colonizou a Irlanda e é uma coisa muito falada, inclusive nos dias de hoje, que nos pubs, nos bares aqui, tinha placas dizendo não é permitido cachorros, irlandeses e negros. Então o racismo se dissemina, permanece no subconsciente coletivo. Hoje em dia, racismo aqui na Inglaterra é crime. Mas a gente sabe que subjetivamente ele existe, sim. Ele sabe que o negro competindo com o branco, ele tem que se provar um pouco mais. Eu acho que eu já mencionei em um outro vídeo também de um médico com quem eu trabalhei no setor de emergência por muitos anos e é meu amigo, é uma pessoa linda, e ele é da República do Congo. E ele é um médico excelente, ele teve que passar por várias testes uma vez eu conversei com ele sobre isso para ser consultant, que eu nem sei como é que fala, assim, no topo da hierarquia da medicina aqui. Ele passou várias vezes, ele teve que fazer o teste várias vezes, mesmo sabendo que ele já estava pronto, que ele estava qualificado. Ele acha que houve a questão da discriminação, sim, porque se ele fosse branco. E claro, a gente pode pensar assim, mas todo negro fala isso, tem essa desculpa, mas a gente sabe que é assim, gente. A gente cria essa predisposição já na nossa cabeça. E o pior é que nós não temos vergonha, nós não tomamos responsabilidade. Como eu disse, a gente pensa que a responsabilidade não é nossa, porque não fomos nós que trouxemos os negros da África para serem escravizados aqui. Não fomos nós que cultivamos, que incentivamos, mas a gente ainda cultiva. Os alemães, gente, eles têm vergonha do nazismo, do Holocausto. Eles têm vergonha. Mesmo uma pessoa de 20 anos, alemã, eu já conheci algumas aqui,
você começa a falar com eles sobre o nazismo, fazer perguntas, eles ficam constrangidos, eles se sentem profundamente envergonhados da história dos ancestrais deles, de desrespeito, de injustiça, de absurdo mesmo, que foi o Holocausto. A gente não tem vergonha do racismo, porque a gente pensa que as coisas são do jeito que são. Agora imagina, a gente diz também assim, a gente justifica isso dizendo, mas os negros são os mais racistas. Agora você pega uma criança, loira de olhos azuis, por exemplo, e desde pequenininha você diz para aquela criança que ela é feia, que ela é burra, que ela é estúpida, que ela é preguiçosa, que aquele olho azul dela é horroroso, ela vai acreditar. E isso, inclusive, é provado cientificamente aqui na Inglaterra, porque há pesquisas que comprovam que pessoas... Quando eu vim pra cá, eu pensava, eu era iludida, né, ignorância, eu pensava que os ingleses eram todos finos e bem educados. Mas eu aprendi aqui, não, que tem a classe social bem desprovida de ingleses brancos. E as pesquisas apontam que as pessoas que nascem aqui na pobreza e crescem nessas casas comunitárias, elas, e inclusive eu moro numa dessas casas comunitárias, que é muito difícil de quebrar a corrente, de a criança que cresceu no meio em que os pais estavam vivendo de benefício do governo, ou em casas subsidiadas pelo governo, ou viviam em pobreza, elas crescem mesmo num país com muitas oportunidades, a autoestima delas é tão baixa que elas não conseguem desfazer, que é difícil uma criança sair dessa realidade e mudar. Aí a gente pensa, mas como? No Brasil é tão difícil? Uma pessoa que nasceu pobre no Brasil, é difícil para essa pessoa se tornar um médico, mas aqui é possível, é só essa criança estudar, ter notas boas, que ela consegue entrar na universidade para fazer medicina, mas acontece muito pouco, porque já tá no blueprint dela, eu falei num outro vídeo sobre o blueprint, já tá no subconsciente dela, que ela não pertence àquele âmbito, àquele âmbito social. Então, é isso que acontece com os nossos negros. Eles cresceram ouvindo, sendo ridicularizados, crescendo que o cabelo deles é ruim. Aí a gente ouvia a Sandra de Sá quando eu era criança. A Sandra de Sá, que era negra, falando a negra do cabelo duro, que não gosta de pentear. Os próprios, porque aí era a música que ia vender, era sendo pejorativa com os próprios negros. E isso se cria. Aí a gente não via... Eu assisti também um vídeo da Valdirene Black, que é minha amiga aqui no Facebook, e ela também tem um canal no YouTube, e ela me adicionou para divulgar o canal dela, e eu também compartilhei o meu com ela, e eu assisti um vídeo que ela fez sobre o racismo muito empoderado, no qual ela fala disso, da Sandra de Sá, inclusive, e ela sugere que os negros, ela é negra, né, a Valdirene Black, e ela sugere, tipo, que você tem que, pros negros, você tem que lutar, você tem que dar na cara dessas pessoas que dizem pra você que você vai ficar na pobreza, mas dar na cara, não fisicamente, mas provando que você é capaz, estudando, caindo e levantando cada vez que você cai. Aí a Valdirene Black também fala sobre a Mara Maravilha, porque ela tem 40 anos, eu tenho 45, então é da nossa época. Claro que eu nunca me toquei, porque, como eu disse antes, privilégio é invisível para aqueles que têm. A Xuxa e a Mara Maravilha, a Xuxa não tinha Paquita Negra, a Mara Maravilha cantava musiquinha lá, vestidinha de índio pra ser bonitinha, pra ser legalzinha, mas não tinha nada que as meninas negras pudessem se identificar pra se empoderar. Hoje em dia tem 1 ou 2 personagens negros lá pra dizer que cumpriram o papel deles na novela, né? O diretor da novela botou 1 ou 2 personagens negros. Mas sempre é na limpeza, na pobreza, na favela. Então isso se repete, porque tá cada vez mais, continua ainda introjetado. Mas e daí, gente? Como é que a gente muda isso? A gente muda, gente, tendo respeito, tendo consciência, tendo empatia e sabendo que a cor da pele não é o que nos define. Não é o que nos define, não prova absolutamente nada. Fomos os europeus, eu falo isso porque eu sou metade portuguesa também, meu pai é português. Foram os europeus
que escravizaram, que colonizaram, que massacraram, que dizimaram países inteiros, populações, comunidades inteiras indígenas. Aí diziam, os índios são preguiçosos. Aí por isso que trouxeram os negros da África, porque os índios são preguiçosos. Aí os negros eram trabalhadores, claro, eram forçados a trabalhar, eles estavam desprovidos, tirados realmente do país deles. Então imagina, olha a questão da linguagem, dizer que os índios eram preguiçosos. Claro, eles eram livres, estavam no país deles lá bem contentes. Aí o homem branco chegou, massacrou todo mundo, estuprou as mulheres, matou, violentou. E ainda quer que eles sejam trabalhadores para enriquecê-los. Gente, então não vamos mais compartilhar com essa injustiça. Vamos trazer mais consciência, vamos educar as nossas crianças. A Lola tá aqui interferindo. Educar as nossas crianças a terem empatia, porque as crianças não são racistas, gente. Isso vem depois. Lola, vem dar oi. Isso vem depois. São a gente que... Mas não, sem beijo, por favor. Não. Então, eu lembro também logo que eu vim aqui pra Inglaterra, eu comecei a ter uma historinha, assim, romântica com uma pessoa. E a minha... Eu não vou dizer quem foi. Uma pessoa da minha família me perguntou, e aí, conheceu alguém, tá namorando? Eu disse, eu tô saindo com uma pessoa aí. Da onde que ele é? Inglês? Aí eu disse, não, é jamaicano. Aí ela me disse assim, mas então ele é negro? Eu disse, sim, ele é jamaicano. Mas aí já foi um não, né? Sendo que essa pessoa, daqui a pouco a minha família não vai mais falar comigo, porque por causa dos comentários que eu faço nos vídeos, eu vou ficar que nem a Isabel Allende, que a família não tem mais contato com ela, por tantos contratos que ela acabou quebrando nos livros, né, nas histórias dela. Mas enfim, aí essa pessoa da minha família que comentou isso é morena mulata, de cabelo crespo, mas ela pensa que é branca. A gente não vê. Aí foi só quando eu vim pra cá, pra Inglaterra, que caiu a ficha que essa pessoa que é morena de cabelo crespo na minha família, ela tem sangue negro. Porque aqui o branco, a pessoa que é considerada inglesa, branca, ela é branca. Então se tu é moreno, já sabe que tem o sangue africano ali. Mas a gente se considera branco no Brasil. Inclusive a gente diz, eu lembro de uma mulher negra de quando eu era criança, que era muito amiga de uma tia minha, e ela dizia isso, que as pessoas falam pra ela, mas você não é negra, você é mulata, como se fosse um elogio, você nem é tão negra assim. E ela dizia, não, sou negra sim. Eu não entendia o que ela estava querendo dizer, mas ela estava se empoderando, ela dizia, não, eu tenho orgulho da minha negritude. E por que não? Porque por causa dessa lavagem cerebral que fez a gente acreditar que nós somos melhores, porque a nossa pele é mais clara? Gente, não tem como fazer expansão da consciência com esses preconceitos. Então, o meu convite é que a gente possa rever esses contratos, essa mente engessada que a gente tem de julgar e de assumir, de ter constatações, preconceitos, essa é a palavra. Porque isso atrasa imensamente a nossa evolução. Esse é o meu convite de hoje. Eu não posso deixar de mencionar também, falando sobre racismo, a Michelle Obama, né, gente? Porque a Michelle Obama é uma inspiração incrível, independente de questões partidárias, a favor ou contra o Barack Obama, a Michelle é, assim, a imagem, para mim, é a imagem do empoderamento da mulher negra. E uma das coisas que ela fala, eu li o livro dela, Becoming, e eu assisti o documentário dela no Netflix, e ela visita, assim, escolas para dar palestras para meninas e meninos também, né? E eu lembro de uma menina perguntando para ela como ela reage, como ela lidava ou lida com a invisibilidade, que a menina negra se sente invisível. Aí ela disse que ela nunca realmente se sentiu invisível, porque na família dela, na casa dela, desde criança, os pais dela sofreram, sim, muito racismo, muitos percalços devido ao racismo, mas ela, quando criança, ela sempre foi ouvida, valorizada, os pais queriam saber como tinha sido o dia dela, como ela estava se sentindo, e
incentivavam ela a ser melhor e diziam para ela o quanto ela era inteligente. E isso vai refletir na nossa vida adulta, na nossa vida para sempre, sejamos brancos ou negros. Então, vamos cuidar das nossas crianças para que elas sejam empoderadas, para que elas sejam amadas dentro de casa. E se você é professor também, que você possa estimular as suas crianças a serem confiantes e fortes, porque isso vai determinar como elas vão se relacionar no mundo e na sociedade. Esse é o meu convite de hoje, gente, para que nós podemos ser mais amorosos, mais humanos, mais mente aberta. Já tá na hora, né? 2020, coronavírus aí mostrando, jogando na nossa cara a efemeridade da vida. Tá na hora de nós sermos mais empáticos, mais humanos e mais respeitosos, tá bom? Muito obrigada por assistir e até a próxima.